Eu hoje vou falar também acerca daquilo que Jesus pode servir para nós como exemplo. E o título da pregação é um título, por exemplo, se vocês já viram, se calhar, livros com este título, já ouviram outras pregações com este título, que é o que faria Jesus no meu lugar. O que é que Jesus faria no meu lugar, no meu dia-a-dia? O que é que Jesus poderia fazer? Vamos ler em 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 21. 1 de Pedro 2, 21. 1 de Pedro fica cá para o final da Bíblia. E 1 de Pedro 2, 21 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus Cristo deu-nos o exemplo em tudo. Eu não sei se vocês se aperceberam ou se vocês se apercebem quando leem a Bíblia, que quando aparece um anjo, em geral os anjos quando falam para alguém dizem não temas. Se eles dizem não temas é porque devem ser personagens de alguma maneira invulgares. Ou serem personagens, sei lá, radiosas, cheias de luz, com cabelos compridos. Eu não faço ideia, eu nunca vi um anjo. Mas eu não sei. Mas eu sei que quando o anjo aparece a alguém para falar, diz não temam, não tenham medo, não receiem. Mas sabe que Jesus fez-se homem, porque assim ele pode chegar-se ao pé de nós e não tem que dizer não tenham medo. Porque ele é um de nós. Ele tornou-se um de nós. Ele foi obediente, Jesus obedeceu como um rapaz, nós vimos isso na semana passada. Jesus obedeceu e a Bíblia não fala muito do que é que aconteceu, desde o menino ter 12 anos até o menino já ter 30. Nós não sabemos muito bem o que é que aconteceu, a não ser que ele era um filho obediente e que era um filho que crescia em graça e sabedoria. Já agora deixem-me fazer uma à parte, vocês lembram-se quando Jesus foi encontrado lá no meio dos doutores e estava a falar, e estava a ouvir, e estava a dar respostas muito sábias, e o pastor até brincou e dizer, epá, aqueles pais 3 dias sem saber do filho. Mas o pastor estava a brincar, vocês ponham-se naquela época. Eles devem ter pensado, como nós às vezes pensamos, quando vamos com mais casais sair e não sei o quê, onde é que está o Luís? Deve ter ido, foi com a Sara e com o Nela, a gente depois encontra-se quando a gente lá chegar a casa. E depois nós chegamos, vamos lá buscar o menino e vamos para casa. Provavelmente os pais pensaram que tinha sido assim, aliás, diz-nos a palavra de Deus, que eles foram todos juntos e pensavam que o menino estaria com amigos ou conhecidos. Quando chegaram a casa e foram buscar o menino na casa dos amigos e conhecidos, o menino não estava lá. E eles tiveram que fazer todo o percurso atrás, e não foi de carro. Daí os 3 dias. Eles não perderam o menino por 3 dias, só ao fim de 3 dias é que descobriram que o menino não estava lá. Não, eles fizeram o percurso todo à espera de o encontrar quando lá chegasse, junto dos amigos e da família. Mas como ele não estava, tiveram que fazer todo o percurso inverso a pé. E então demorou muito tempo, ele disse, filho, que susto nos pregaste. E lá estava ele no meio dos doutores. Deve ter sido giro ele estar lá no meio dos doutores e as pessoas fazerem perguntas e depois estarem lá os rabis a dar cotoveladas um ao outro. Pergunta esta ao puto, que esta é difícil. Você sabe, eu sou assim meia doida. Às vezes eu gosto de olhar para a palavra de Deus e imaginar. Se fosse hoje, não é, os doutores lá dizer, esta é das difíceis. Pergunta ao puto. E o puto era Jesus que sabia tudo. E Jesus estava lá no meio e ele aprendia e ele queria aprender mais. E eu acho que nós devemos tomar este exemplo de Jesus como sendo obediente, mas como querendo também aprender. Jesus foi obediente em rapaz, Jesus foi obediente como homem. Vamos ler em Lucas, capítulo 2, versículo 40. O que é que diz? Lucas 2,40. Diz, o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Era tão bom que nós pudéssemos dizer isto sempre dos nossos filhos. Os nossos filhos cresciam em espírito, cheios de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. Era tão bom. E todos nós, como pais, nós queremos ver isto nos nossos filhos. Eles crescerem em sabedoria, em graça, terem valores, terem princípios. É isto que nós desejamos deles todos. O que é que querem dos vossos filhos quando eles forem crescidos? Que eles sejam felizes. E se eles forem miúdos cheios de sabedoria, e cheios de graça e cheios do Espírito Santo, de certeza que vão ser miúdos muito felizes. Em Lucas 2,52 também diz assim, crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Olha que nós estamos aqui a falar de um Jesus que era filho de Deus. Ele podia não estar sujeito aos pais.
Ele podia dizer, não, atenção, eu agora já tenho 12 anos, eu sei quem sou, eu sou filho de Deus, portanto, vocês não têm que mandar em mim. Não, mas diz que ele era-lhes sujeito. Era sujeito em rapaz e era também sujeito quando era homem. Ele foi sujeito à vontade do Pai. Vocês lembram-se que era um mandamento, quem crer e for batizado será salvo. Jesus não precisava de ser batizado, mas foi. Porquê? Porque ele foi obediente àquilo que o Pai lhe disse. É uma questão de obediência. Ele não precisava, mas ele foi obediente. E nós podemos ver Jesus sendo um exemplo de obediência para cada um de nós. Ah, mas eu sou dono da minha própria vida, não tenho que obedecer a ninguém. Queres ser como Jesus? O que é que Jesus faria no teu lugar? Tens que ser obediente. Tens que ser obediente àquilo que Ele te diz, àquilo que a sua palavra diz. Aquilo que a palavra de Deus diz não é para os irmãos que não estão cá. Nós temos a tendência a pensar, ai, que pregação tão boa, que pena que aquele irmão não estava. É como disse o irmão Zé, não é? Ai, que pregação tão boa sobre a dar coisas. Mas pois é, eu só tenho 2 ovelhas. E então, como tenho 2 ovelhas, essa pregação não é para mim. É só se eu tivesse 25. E nós, quando olhamos para Jesus como exemplo, nós devemos ver este primeiro exemplo. Jesus obedeceu. E obedeceu em tudo. Ele se fortaleceu em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus sobre ele, em estatura, em favor para com Deus e com os homens. Ouça, é muito bom nós termos o favor de Deus, sem dúvida. Mas olha que é muito bom nós termos o favor dos homens também. Não é o que é mais importante. Se nós tivermos o favor de Deus, logicamente teremos o favor dos homens. Mas é muito bom nós termos o favor dos homens. Daí a minha insistência em vocês se envolverem com a comunidade. A comunidade precisa de saber de quem nós somos filhos. Não é o meu nome que vai abrir portas, mas é o nome de Deus que poderá abrir aquelas que eu não posso. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de um senhor que já faleceu, de uma senhora que já faleceu, que eram muito boas pessoas, mas não é o nome deles que me vai abrir portas que não podem ser abertas. É o nome de Deus. Nós devemos ter graça diante dos olhos das pessoas. O Luís diz, é fantástico como tu falas com qualquer pessoa. Pois falo. Eu sou mesmo assim. Quem gostar de mim assim, gosta de mim assim. Quem não gostar, põe à borda do prato. Mas, em princípio, as pessoas gostam porque, sei lá, sou espontânea, acho eu. E sabe, este meu tipo de maneira de ser, que eu não estou a dizer que é exemplo para ninguém, porque às vezes não é, mas tem-me levado a conhecer pessoas muito interessantes. E através de todas estas coisas, da ação social, através do rugby, do meu filho, somos campeões, ganhámos ontem. Pois, isto é uma parte. Corta. Através destes contatos todos que eu tenho tido, eu tenho conhecido pessoas muito interessantes. E é aquilo que eu já vos disse da outra vez. Como é que nós, como igreja, fechados aqui em 4 paredes, podemos ter influência em pessoas se ninguém nos conhece? Quando eu andava na igreja há muitos anos, e eu disse, e volto a dizer, graças a Deus pela igreja onde eu nasci, foi quem me ensinou aquilo que eu necessitava de saber, mas era uma igreja tão fechada que nós não podíamos falar com ninguém lá de fora, nem nos podíamos envolver com ninguém de fora. Eu não podia ir a uma festa com amigos, eu não podia sair, eu não podia fazer nada. Estávamos limitados ali a sermos uns totós, porque nós nem sequer podíamos conhecer nada do mundo cá de fora. Éramos uns totós santos, mas éramos totós. Percebe? Porque nós não podíamos fazer nada, nada que nos levasse a pecar, nem que fosse em pensamento. Percebe? E nós não podíamos. Como é que nós podíamos mostrar Jesus aos outros se nós não conhecíamos os outros que não conheciam Jesus? Percebe? Como é que eu podia? Eu só conhecia gente crente, vou-lhes falar de Jesus. Então, ultimamente, Deus tem trazido à minha vida pessoas que até lá fora podem-se dizer que têm um certo estatuto. Ontem conheci uma pessoa que trabalha numa petrolífera. Eu que estou aqui na lousa neste buraco. E tivemos uma boa conversa. Percebe? E eu fico a pensar, porquê é que Deus está a trazer estas pessoas até mim? Chapa 3, sabem logo que eu sou esposa de pastor. Portanto, não pensem que é porque eu estou lá a dizer que sou loura e de olhos azuis. Sabem que eu sou mulher de pastor, sabem o que eu faço, sabem aquilo que eu creio, e eu continuo a dar testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. E que se Deus não fosse na minha vida, nada daquilo que é feito se poderia fazer. Porque eu seria tão comum como qualquer mortal. E sou. Mas percebe, Deus tem trazido pessoas de fora a quem eu posso falar acerca de quem Deus é. E eu acho isto é graça de Deus. E eu acho que isto é cair no favor dos homens e das mulheres. É cair no favor dos homens. E nós, como crentes, devemos ter este exemplo de Jesus. Jesus caía em favor.
aos olhos das pessoas. Todas as pessoas gostavam de estar com Jesus. Não é por acaso que vocês veem que Jesus se dava com prostitutas, Jesus se dava com ladrões, Jesus dava-se com leprosos. As crianças iam ter com Jesus, viam Jesus, e grande festa. Porque havia alguma coisa nele que captava os outros. E nós, dentro de uma igreja, não podemos ter aquela ideia que nós somos melhores que os outros por conhecermos Jesus. Ótimo, então se conhece Jesus, fala aos outros do Jesus que você conhece. E não tem que ter vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma. Porque é assim, se não fosse Jesus na minha vida, onde é que eu já estaria? Porque tempos difíceis todos nós passamos e todos nós os temos, e muitas vezes nós temos que perguntar mesmo, o que é que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus andava para aí a chorar pitanga? Será que Jesus andava para aí a pegar no telemóvel e a fazer queixinhas de toda a gente, uns aos outros? Ai, sabes lá o que é que me aconteceu? Nem quero saber. A menos que eu te possa ajudar. Eu não quero que as pessoas batam palmas àquilo que eu digo, eu quero que aquilo que eu digo crie vida nas pessoas. Eu não preciso de fazer discursos para me baterem palmas, eu quero é que aquilo que eu digo leve vida, leve conselho, leve qualquer coisa de diferente a elas. Sabe, porque se eu vou dizer o mesmo que os outros dizem, isso é malhar em ferro frio, não estou a fazer nada, não estou a cumprir o meu papel, não estou a seguir o exemplo de Jesus. Crescer em graça e em sabedoria. Esse é o primeiro exemplo. Jesus obedeceu, Jesus foi obediente e nós devemos ser obedientes também. Jesus até foi obediente como Salvador, porque ele poderia ter-se marimbado para isto tudo. Epá, não, eu não quero. Isto vai doer. Sabe, é que as pessoas às vezes pensam, Jesus não sofreu nada porque ele era Deus, devia estar assim meio anestesiado. Mas não, Jesus era completamente homem. Era completamente humano. E Jesus sofreu cada chicotada, Jesus sofreu cada humilhação, Jesus sofreu cada pancada que levou. Jesus sofreu toda aquela morte na cruz, foi sofrida. E Jesus foi obediente. Ele ainda tentou, Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Deus não concordou muito com isso. E então, nós vemos aqui que Jesus sofreu tudo aquilo por nós. Completamente humano, completamente homem. Ele foi obediente até à morte e a morte na cruz. Ele até orou por obediência e nós muitas vezes temos que pedir a Deus obediência. Jesus, eu quero fazer aquilo que tu farias no meu lugar. O que é que tu farias no meu lugar? Eu preciso de ser obediente a ti, por mais que me custe. Senhor, se for possível, leva daqui este cálice. Eu não quero beber deste cálice de todo. Eu quero antes... Não dá para contornar, não dá para fazer um atalhozinho. Não dá, Senhor. Tem mesmo que ser assim. E Jesus diz, pois tem. Porque nós queremos ser o seu exemplo na obediência também. Nós devemos ser, ou seguir o exemplo de Jesus, quando Jesus estudou. Diz que Jesus enchia a sua vida com a palavra de Deus. Em Lucas 2, capítulo 2, versículo 41 a 45. Lá está a tal história que nós falámos. Vejam lá no versículo 44 que diz aquilo que eu disse. Eles pensavam que ele viria de companhia entre parentes e conhecidos. Portanto, os pais de Jesus não precisaram da intervenção da CPCJ, porque eles sabiam muito bem onde é que Jesus estava, ou pensavam que sabiam. A palavra de Deus encheu a vida de Jesus e em Lucas capítulo 2, 41, 51, viu-se Jesus no meio dos doutores, não só a ensiná-los, nós vemos sempre aquelas imagens de Jesus a ensinar os doutores, mas ele também ouvia aquilo que os doutores da lei, aquilo que os doutores das Escrituras tinham para lhe dizer. Jesus estava sempre aberto a aprender. E ele mudou a forma de verem o Evangelho. Nós já conhecemos o Evangelho de várias maneiras. Nós já conhecemos o Evangelho como uma coisa muito fechada, como eu vos disse há pouco, agora conhecemos o Evangelho como uma coisa aberta, como uma coisa transversal, como uma coisa que abrange toda a gente. E Jesus ensinou-nos que nós devemos buscar a sua palavra a cada dia. Eu não posso andar, como nós dissemos naquele corozinho que nós cantámos há bocado, eu não posso falar daquilo que eu não vivo, porque senão eu sou um papagaio. Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Tudo aquilo que eu falo quando eu venho aqui, tudo aquilo que o pastor ou outro pregador qualquer que venha aqui, que fale e que não viva, não tem muito valor. Mas tudo aquilo que nós falamos porque vivemos tem um valor acrescido. Eu só posso falar do que eu vivo se eu souber aquilo que Deus ensina na sua palavra. E eu não posso ouvir a sua palavra só ao domingo de manhã, porque você também de certeza que não come só ao domingo de manhã. Vê-se pelos vossos corpinhos da nona. E os meus.
Nós não comemos só uma vez por semana. Nós não nos alimentamos só uma vez por semana. A palavra de Deus é uma coisa que nós temos que buscar a cada dia. Mas o que é que nós temos que fazer? Que ler por ritual, assim que me levanto, eu estou meia hora a ler a palavra de Deus e depois chega a Crónicas e o não sei quanto gerou, não sei quê, o não sei quê, filho, não, este filho daquele, filho do outro. Isso não traz vida a ninguém, isso traz sono. Ouça, você tem que ler a palavra de Deus que lhe traz vida. Se não sabe como começar a ler, comece pelos Evangelhos, leia os Salmos, leia como Davi se sentia para você ver que nem toda a gente que veio aqui na Bíblia eram completamente santos. Nós devemos buscar a palavra de Deus porque nós sabemos que aqui nós encontramos as soluções para todos os problemas. O que é que Jesus faria no meu lugar? Vá à palavra de Deus e veja. Há muitas situações que Jesus deparou que são muito parecidas com aquelas que nós nos deparamos dia a dia. Procure a palavra de Deus. Nós devemos aplicar a palavra. Será que Jesus estudaria a palavra? Será que Jesus viria aos cultos? Será que Jesus faria perguntas quando não entende qualquer coisa? Sim, porque nós às vezes não entendemos coisas que vêm aqui, mas não queremos perguntar, que é para ninguém saber da nossa ignorância. Homem, pergunte. Eu andei 3 anos no Instituto Bíblico e ao fim de 3 anos eu descobri que sabia menos do que quando entrei. Sabe? Porque eu descobri que havia muito mais para aprender do que aquilo que eu pensava. E eu tinha aulas de grego às 7 da manhã. Quem é que fala grego às 7 da manhã? Eu. Mas sabe, isso ajudou-me a lidar com as minhas lutas do dia-a-dia? Não. Sabe o que é que ajuda a lidar com as lutas do dia-a-dia? É ver como é que Jesus fazia. Como é que Jesus fazia quando enfrentava dificuldades? Como é que Jesus fazia quando enfrentava pessoas menos agradáveis? Pessoas menos agradáveis eu encontro-as todos os dias. Eu às vezes sou uma delas. E nós temos que lidar com estas coisas no nosso dia-a-dia. Como é que Jesus faria? Pensem lá, como é que Jesus faria? Se Jesus estivesse ao vosso lado, enfrenta uma situação desagradável, você respondia da mesma forma? Se Jesus estivesse aqui sentado, e nós sabemos que Deus está connosco, mas se Jesus estivesse aqui sentado como uma pessoa, quando nós dizemos assim, alguém quer orar ao Senhor, havia o silêncio que houve há bocadinho? Se Jesus estivesse aqui sentadinho, nosso pregador convidado, Jesus está aqui. Alguém quer dizer alguma coisa a Jesus? Se entrasse aqui uma pessoa cheia de necessidades e viesse aqui muito aflito, e nos ouvisse cantar corinhos, depois a pessoa no final era capaz de vir aqui à frente e dizer, é isto que vocês fazem pelas pessoas necessitadas, é cantar corinhos? O que é que vocês têm para me dizer que eu não saiba? O que é que vocês têm para me dizer que me ajude? Cantar está bem, quando nós queremos dizer aquilo que a letra diz. Porque nós lemos as letras e nós cantamos. Ser elevado, Jesus, na minha vida. Como é que Jesus é elevado? No elevador da Lifetime. Como é que Jesus é elevado? Jesus é elevado na nossa vida quando nós o pomos acima de todas as coisas da nossa vida. E pôr acima de todas as coisas da nossa vida muitas vezes não é fácil. Porque nós, muitas vezes, eu estou a falar nós, temos deuses que nós nem sabemos que temos. Sabe, nós muitas vezes pensamos assim, bem, Jesus está acima de tudo na minha vida, está acima de tudo, mas se acontecer determinada coisa, eu não vou à igreja. Ou se acontecer determinada coisa, eu não quero saber do que é que a Bíblia diz, porque a Bíblia era para dantes. A Bíblia era para dantes, não era para agora. Portanto, eu não vou fazer aquilo que a Bíblia diz, porque os tempos mudaram. Oh, irmã, os tempos mudaram, nós ouvimos tanto isso. Oh, irmã, os tempos mudaram, já não é a mesma coisa. E nós realmente temos uma maneira diferente de pregar que havia há muito tempo atrás. Houve até algumas ideias que nós até mudamos de ideias. Afinal, não é bem assim, nós começámos a ler a coisa de outra maneira. Afinal, não é bem assim. Mas aquilo que está na palavra é sempre para se cumprir. Porque no final de tudo, o que nos sobra é isto. Jesus estudou a palavra e nós temos que estudar a palavra, porque se não estudarmos, não vamos chegar muito longe. Você sabe que quando o pessoal está a estudar, logicamente que há aqueles que não precisam de estudar e tiram tudo notas muito boas, mas isso são as exceções, mas há aqueles que têm que estudar muito. E tiram notas muito boas. Esforçam-se, mas têm que estudar.
E às vezes nas igrejas nós ouvimos muito, mas eu já sou velho. Pois há aquele provérbio muito estúpido, que burro velho mais vale quê? Matá-lo que ensiná-lo. Que é isso? Mas quem é que mata um burro? Coitado. Mas há provérbios para tudo. Mas eu acho que nós devemos aprender até ao fim. E às vezes nós vemos aqueles exemplos de pessoas que há tempos apareceu na televisão e tudo, uma senhora já, sei lá, tinha idade para ser minha mãe, andava a tirar mestrados e tudo. Oh, grande senhora, boa cabeça. Tomara eu ter uma cabeça assim. Também não me importava tirar aí meia dúzia de mestrados. Mas pronto, a senhora estava a estudar e gostava de estudar e gostava de ler. Se há coisa que eu gosto é do cheiro de uma boa biblioteca. Gosto tanto de ir a bibliotecas. E de antes não havia internet, e quando eu estudava eu ia para a biblioteca matar a minha cabecinha e fazer trabalhos e escrever, porque não havia computador. E eu gostava de bibliotecas. Sabe, aqui estão 66 livros. É uma biblioteca. E sabe, nós devemos aprender a gostar deste cheiro. A descobrir coisas tão importantes que estão aqui, que agora a gente vai à internet e descobre tudo, mas veja como um livro, veja tudo aquilo que tem que aprender como um livro. E nós íamos àqueles grandes calhamaços de enciclopédias, que agora nem sei se devem estar para museu. Nós íamos àquelas enciclopédias e nós procurávamos tudo aquilo que precisávamos para os nossos trabalhos, e era tão bom nós descobrirmos coisas novas. Já descobri mais isto, já descobri mais aquilo, ficámos todos contentes, apresentávamos trabalhos lindos. Porque procurávamos, porque estudávamos. Eu gosto de estudar, eu gosto de livros, gosto de papéis, eu gosto disso tudo. Eu gosto muito, tenho pena de não ter tempo para mais. Mas para estudar a palavra de Deus nunca é tarde, sabe? Porque eu ainda hoje descubro coisas tão novas e coisas tão importantes. No Instituto nós tivemos 3 anos, todos nós que fizemos o Instituto Bíblico, nós tivemos disciplinas para todos os gostos. Nós estudámos de tudo um pouco, nós estudámos os evangelhos, nós estudámos os profetas menores, os maiores, os mais pequenos, os mais baixos, nós estudámos profetas de todas as maneiras, nós estudámos a palavra de Deus do princípio até ao fim, com vários professores que sabiam muito, professores que vinham do estrangeiro, e sabe, quanto mais eu aprendi, eu via, eu não sei mesmo nada. E quanto mais eles ensinavam, mas eu pensava que até já sabia disto. Quando eu aprendi o Evangelho de João, um livro que é tão simples, toda a gente leu, e nós lemos o Evangelho de João, tem tanta coisa, só um Evangelho. E nós pensamos, mas porquê que eu não tinha descoberto isto antes? Estude. Se Jesus estudava e era o Filho de Deus, o que é que você está à espera? Nós temos que estudar e seguir esse exemplo. Outro exemplo que nós devemos seguir é a oração. Jesus orou. Isso não é muito popular, sabe porquê? Até porque eu estou cheio de sono. Se me dissesse agora para pôr os joelhos para orar, eu ia ressonar. A oração é chato. A oração é chato porque você vê como uma coisa chata. Porque, sabe, eu não vejo nada chato conversar com o Luís. Eu gosto de conversar com o Luís, converso com o Luís. Eu não acho nada chato conversar com o meu filho. Eu não acho nada chato conversar com os meus amigos. Eu não acho nada chato conversar com Deus. Agora, se eu vou falar com Deus como se fosse uma reza, aí eu acho chato. Porque eu estou a repetir a mesma lenga-lenga sempre. E aí eu acho chato. Mas sabe, a oração é conversar com Deus. A oração é dizer a Deus aquilo que você sente. É dizer assim aquilo que está a passar na sua cabeça naquele momento. Ou simplesmente ficar em silêncio. E deixá-lo falar. Porque sabe, a conversa é isto mesmo. Nós temos um amigo comum, eu e o Luís, que é difícil conversar com ele. Porque ele só fala. E quando a gente vai dizer, já ele está outra vez. E a conversa é assim um bocado um monólogo. Mas pronto, eventualmente nós conseguimos falar com ele. Como ao burro do Shrek, difícil é fazê-lo calar. Mas pronto, ele fala e fala e fala e fala e fala. E às vezes nós com Deus somos a mesma coisa. Às vezes Deus até nos quer dizer qualquer coisa e nós estamos ali. Falamos. O nosso filho era assim um bocadinho. Eu já vos contei que uma vez quando fomos para o Algarve, a primeira vez que fomos para o Algarve, ele foi a falar desde a Lousão ao Algarve. Ininterruptamente. Literalmente falando. Ele tinha que dar opiniões acerca de tudo, ele tinha que falar acerca de tudo, ele já melhorou. Mas ele era assim, quando era mais pequenito ele era assim, falava muito. E nós às vezes somos assim com Deus, somos um bocadinho chatos, nós falamos, você pensa que Deus é surdo? Mas Deus já ouviu. Nós falamos com Deus muitas vezes como as pessoas, quando eu vou com a Catarina ao médico, falam com ela. A maior parte das pessoas que falam com a Catarina e que não estão acostumados a falar com ela, pensam que ela tem assim uma anormalidade, assim uma coisa monstra. Então gritam com ela. Estás a ouvir, Catarina?
Sentes-te bem? E a Catarina vira-se para mim e olha a outra. Sabe? Porque a Catarina percebe muito bem o que é que fala, é uma pessoa normal e fala muito bem com qualquer pessoa, mas às vezes as pessoas não estão habituadas, às vezes até médicos, enfermeiros, não estão acostumados com aquele tipo de deficiência e então falam assim para ela e nós às vezes tendemos a fazer o mesmo com Deus. Deus, tu estás a ouvir! E Deus diz, eu não sou surdo, porque nós falamos e falamos e falamos, mas não deixamos Deus falar e às vezes Deus só quer dizer, tem calma, eu já ouvi. Acalma lá o teu coração, eu já ouvi, não precisas estar a gritar mais. Eu ouvi. E nós ficamos mais calminhos. E nós aquietamos. Como quando os bebés choram muito e nós pegamos nele ao colo e começamos a embalá-los e a acalmá-los. E eles vão baixando o volume. É isto que Deus faz connosco. A oração é isto, a oração não é uma coisa chata. E Jesus orava constantemente. Sabe, mas ele orava em público, mas ele também era um homem que orava privadamente. Ele orava uma oração muito pessoal, muitas vezes. Diz que ele se retirava e que orava para longe. Nós podemos ver isso em Marcos, capítulo 1 e versículo 35. Marcos 1, 35. Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele saía de manhã, ia para um lugar escuro, um lugar deserto, e ele orava, e ele estava ali e falava com o Pai. Uma conversa de homens. Vamos ter uma conversa de homens. Vamos lá para um lado e vamos orar, e vamos falar só os dois. E nós também podemos orar em público e devemos orar em público, porque eu duvido muito quando nós dizemos não há aqui ninguém que queira orar, não há aqui ninguém. Se está com medo que os outros julguem a sua oração, pode crer que não está aqui ninguém com aquelas placas dos pontos. Sua oração, 10 pontos, 5 pontos. Não está cá ninguém a avaliar a sua oração. A sua oração é uma oração em público, que nos envolve a todos, que nós todos podemos agradecer, nós todos podemos dizer o nosso amém, o nosso graças a Deus. Mas também temos que ter as nossas orações em sítios privados. Diz que Jesus fazia isso. Marcos 1,35. Jesus fazia isso. Jesus ia para sítios privados. Porquê? Porque ele tinha medo de multidões? Não. Eu também não tenho medo de multidões, mas há muitas alturas em que eu quero estar sozinha. E quando eu falo sozinha, tu vai sozinha com o teu marido. Não, eu quero estar sozinha. Porque eu antes de ser esposa já era Elisa. E quando eu quero estar sozinha, eu quero estar sozinha. Quero estar sozinha, eu e Deus. E ali nós temos as nossas conversas. E ali ele ouve as minhas rezinguices e eu ouço as palavras de calma dele. E é assim que sabe bem termos uma vida de oração, percebe? Uma vida de oração não é nós andarmos aí a orar, a rezar, porque quando nós estamos a repetir sempre a mesma coisa, isso não são orações, são rezas. Nós não temos que andar para aí a arrastar-nos pela vida. Sou uma pessoa de muita oração, mas fazem isso com muito sacrifício. Não é nada disso que nós queremos. Graças a Deus, que eu sei que há pessoas nesta igreja que oram por mim e oram pelo Luís e que nos mantêm ao de cima das águas. Quando muitas vezes a nossa vontade é deixar-nos ir ao fundo. E graças a Deus que as orações têm resultado e que há pessoas que nos sustêm com a oração. E muitas vezes há coisas que os irmãos não podem fazer. Eu não posso fazer mais nada, mas eu posso orar. Eu não posso ensinar crianças, mas eu posso orar. Eu não posso limpar a casa de oração, mas eu posso orar. Eu não posso cantar, mas eu posso orar. Há irmãos, graças a Deus, não cantam, mas podem orar. E até podem cantar para o Senhor, que o Senhor não se importa. Para o Senhor. Mas nós devemos ter a nossa vida de oração, não só no público, mas também no privado. Nós devemos tirar tempo para estar com Deus, para conversar com Deus, para dizer o que vai cá dentro, porque Deus entende melhor do que qualquer um de nós. Melhor do que qualquer dos nossos melhores amigos. Eu perdi aquilo que eu tinha como uma amiga mais chegada que uma irmã. Perdi há pouco tempo. E faz muita falta. Agora, como não a tenho, eu só tenho Deus. Sabe? E às vezes é preciso haver assim estas coisas para nós descobrirmos. Eu só tenho Deus. E é Deus só o que eu preciso. É tudo o que eu tenho. É tudo o que eu preciso. E quando nós chegamos a esse ponto, as coisas correm muito melhor. Irmão, deixe de correr para o telefone quando está com algum problema. Corra, mas é para o seu quarto, fale com Deus. Porque às vezes aquilo que nós fazemos não é nada mais do que andar a espalhar toxinas aí por esse mundo fora, porque tornamos-nos pessoas tóxicas, a distribuir tanto veneno, a distribuir tanta coisa má. Nós não precisamos disso. As pessoas lá fora já fazem isso com muita qualidade.
Os noticiários fazem isso com muita qualidade. Nós não precisamos de ajuda de ninguém daqui de dentro. Portanto, irmão, quando tiver alguma coisa para falar, fale com Deus. Ore. Tire tempo para estar com Ele. Converse com Ele. Ele sabe melhor do que você aquilo que lhe interessa. Sabe melhor do que você aquilo que vai do seu coração. Você pode dizer a toda a gente que está bem, porque se você não estiver, Deus sabe. Engana-me que eu gosto, como diz o outro. Mas a Deus você não engana. Nós pomos um sorriso bonito para vir à igreja, mas quando chegamos a casa e tiramos o sorriso, penduramos no bengaleiro, Deus sabe como é que nós estamos cá dentro. E Deus pode ajudar-nos muito melhor. E se Jesus orava, nós não somos melhores do que Ele, antes pelo contrário. Nós devemos seguir também esse exemplo. Nós muitas vezes não damos muita prioridade à oração, porque achamos uma coisa chata. Mas se começar a ver a oração como uma coisa espontânea, como uma conversa com um amigo, você vai ver que custa muito menos e vai ter muito mais resultado. Eu sei que às vezes é difícil, nós estamos a querer orar e depois aparece 1001 pensamentos. Epá, o que é que eu vou fazer para o almoço amanhã? Oh, Senhor, desculpa lá, mas isto eu estava a pensar no almoço amanhã. Então, olha, digo ao Senhor, o que é que eu vou fazer para o almoço amanhã? Pode ser que o Senhor lhe dê uma boa ideia. Porque nós deixamos tudo nos distraia. Mas talvez esteja tempo de nós não deixarmos tanta coisa nos distrair, que nós nos foquemos naquilo que é importante. É aquilo que eu digo nas igrejas muitas vezes. Às vezes há miúdos aos saltos e não sei o quê. Eu digo, a culpa não é dos miúdos, a culpa é dos adultos. Vocês é que têm que deixar que nada vos distraia. Porque as crianças são mesmo assim. E mal será quando as crianças estiverem quietas e sentadas e não fizerem pio. É porque estão doentes, de certeza. Portanto, nós é que temos que focar o nosso alvo naquilo que é importante. Focar o nosso alvo com quem é que nós estamos a falar. E assim a vida de oração vai ser uma coisa fácil. Outro exemplo que nós devemos seguir é que Jesus também serviu. E pronto, lá vamos nós falar de serviço. Jesus nasceu para ser um servo. Sabe, ele esteve lá na criação, ele estava com Deus quando o mundo foi criado, mas Jesus era uma pessoa que servia. Onde quer que ele estivesse, ele servia. Ele até era uma pessoa muito importante, ele era um filho de Deus, não vamos esquecer isso. Mas ele até nasceu num estábulo. Ele, quando nasceu, nem casa tinha, não é? Teve que nascer lá num estábulo, porque nem sequer estava na terra dele. E os discípulos discutiam uma vez acerca de quem se devia sentar de um lado e acerca de quem se devia sentar do outro. E Jesus disse-lhes a eles que eles deviam era servir-se um ao outro e não estar agora a discutir quem é que vai estar de um lado, quem é que vai estar do outro. Quando é que eu vou ter uma posição de relevo? Olha, quando tu servires os outros. Quando é que eu vou ser uma pessoa importante? Quando tu servires dos outros. Porque o próprio Jesus pegou numa bacia e lavou os pés aos discípulos. Nós agora vemos, não é, o Papa a fazer isso, aos pés lavadinhos dos cardeais. Mas Jesus não lavou pés lavadinhos. Jesus lavou pés que estavam muito sujos, porque eles andavam de sandálias, os que andavam, e as estradas não eram alcatroadas. Portanto, vocês imaginem os pés lavadinhos que os discípulos teriam. Mas Jesus lavou-os. Jesus foi um servo. Jesus serviu quando precisava que o servissem a ele, ou quando devia ter alguém para servir a ele. Muito antes dessa última ceia, Jesus fez isso. Em Marcos 10:45, nós podemos ler o que é que Jesus fez. Marcos 10:45. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que é que Jesus faria? Eu sou uma pessoa importante, eu quero é que me sirvam. Não, Jesus não fez assim. Então o que é que Jesus faria no teu lugar? Jesus veio para servir. E servir os outros, nós muitas vezes achamos isso como um desprestígio, mas não é. Porque é para isso que nós andamos cá. Nós não há nenhum servo maior que o seu Senhor. E se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, nós não temos que fazer diferente dele, só temos que fazer igual. Jesus veio para servir. Nós vimos para servir. De certeza que os seus parentes não lhe caem na lama. Vocês já pensaram nesta expressão, os parentes cair na lama. Os parentes não lhe vão cair na lama se você servir alguém. Se calhar os parentes já lá estão. Isso não vai acontecer. Servir as pessoas não é nenhum desprestígio. Servir a comunidade não é nenhum desprestígio. Servir alguém que precisa não é nenhum desprestígio. Servir alguém até que nós consideramos inferior a nós não é nenhum desprestígio. Até porque essa coisa não existe aqui, é mais na Índia. Portanto, não há os inferiores a nós. Nós devemos servir porque Jesus serviu. Fazer o que Jesus fez, andar nos passos de Jesus,
significa mais do que virmos a um domingo a um culto. Significa mais do que estudarmos muito a sua palavra. Significa muito mais do que falarmos com ele dia a dia. Mas significa muito nós de cuidarmos uns dos outros. A igreja é assim, a igreja é comunidade. Nós cuidamos uns dos outros. Faltam cá irmãos onde é que eles estão? Estão doentes, estão com algum problema? Podemos ajudar? A igreja é isto. Lá fora precisam de ajuda, para aqui isto, para aquilo, para o outro. Será que nós não podemos ajudar? Em que é que nós podemos ajudar? É sempre esta a pergunta que se põe. Em que é que nós podemos ajudar? É essa a nossa questão aqui. Nós somos uma igreja, não para estarmos a limpar cadeiras, mas somos uma igreja para servir. E Jesus serviu. Em quinto lugar, este é um dos pontos mais difíceis. O que é que Jesus faria no meu lugar? Jesus perdoou. E o perdão é fácil quando ninguém nos faz mal. Se ninguém nos faz mal. Mas sabe, nós só podemos perdoar quando alguém nos ofende. E às vezes as ofensas são muito más. E às vezes são coisas muito... provocam muita dor. São ofensas. São coisas que ficam, são feridas que não ficam saradas. São dores que às vezes nós queremos que passem depressa. Tira isto daqui, tira, mas elas não saem. Nós pensamos, pronto, eu não vou ligar a isto. Mas ligamos. E ficamos com qualquer coisa a incomodar-nos cá dentro durante tanto tempo, porque estamos ofendidos. E que maior exemplo nós podemos ter do que Jesus, quando disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Vá, alguém já foi crucificado? Levanta o braço para eu ver. Alguém já morreu por outro? Vá, levanta o braço para eu ver. Pois, claro, ainda bem que não está cá ninguém a levantar o braço. Estávamos mal assombrados. Eu estou a brincar. Mas nós nunca passámos por nada disto. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E tal como eu vos disse, Jesus era totalmente homem. E as dores que ele passou, passou-as mesmo. Não foi ficção. Por isso, nós até ouvimos, às vezes, quando os atores fazem o papel de Jesus em qualquer filme, eles ficam até impressionados com o próprio papel que desempenham. Porque realmente foi um sofrimento atroz que ele passou por nós. E se ele foi capaz de perdoar, por que é que nós não somos? Eu perdoo, mas não esqueço. Pois não, porque você não tem Alzheimer, graças a Deus, não esquece. Mas pode perdoar. E perdoar significa, pode lembrar-se das coisas, mas as coisas já não lhe fazerem mal. Sabe? E eu já fui muito ofendida durante toda a minha vida. Várias maneiras, vários feitios, não vos vou contar o quê. E houve coisas que demoraram mais tempo do que outras para perdoar. Mas sabe uma coisa, eu consegui. E fico muito contente por dizer isso e digo com muito orgulho, eu consegui. E se eu consegui, vocês também conseguem. Agora, eu posso falar com essas pessoas que me ofenderam, na boa. Eu acho que as pessoas às vezes ficam admiradas como é que eu falo com eles na boa, porque sabem muito bem o que é que fizeram. Mas eu falo com eles na boa e nada daquilo que se passou me afeta mais. Eu lembro-me, mas não tenho dor. Isto é quase como quando nós temos os nossos bebés. Ai, que dores, ai, que dores, ai, que dores, ai, que dores. Muita velinha a separar. Prepara-te, Raquel, mais um. Nós separamos muitas velas, nós demos muitos ais, mas passou. Quando nós o vemos cá fora, a gente já não quer saber nada disso. São tão lindos, são tão fofinhos. É uma dor que nós lembramos, mas que já não nos fere. É uma dor que foi muito intensa. Por isso é que são as mulheres a tê-las, não é? É uma dor que foi muito intensa, mas é uma dor que nós já não lembramos. Nós sabemos, eu passei mal, eu lembro-me daquele bocadinho, foi assim um bocado atravessado. Mas pronto, já passou, já não faz moça. O perdão é assim. Você sentiu a dor, foi muito ofendida, mas passou. Se você deixar passar, se você perdoar. Eu posso me lembrar, foste atravessado comigo. É claro, não vai dizer isso à pessoa. Mas você pensa, aquele fulano foi mesmo atravessado comigo. Mas, olha, Deus o ajude. Por mim, ele está liberto. Porque muitas vezes, e nós já falámos nisto, N vezes, muitas vezes, quando nós não perdoamos às pessoas, quem fica preso somos nós. Porque a pessoa ofendeu, quero lá saber, olha, e ele até fez aquilo... Fez porque achou que devia fazer.
Se calhar até sabia que ofendeu e que fez mal e que magoou, mas pronto, a pessoa segue a sua vida em frente e nós é que ficamos ali presos e perdemos a alegria e perdemos o nosso bem-estar e de repente parece que já não somos queridos por ninguém e de repente tudo parece estar contra nós porque alguém ofendeu, nós é que estamos presos. A falta de perdão provoca isso. A falta de perdão provoca a falta de alegria. A falta de perdão provoca a falta de amor, porque nós estamos tão magoados que já não conseguimos amar ninguém. E nós estamos tão magoados que nós já não conseguimos servir ninguém. Nós estamos tão magoados que toda a gente que estiver à frente apanha por tabela. Quantas vezes você está zangado com alguém e quem paga é o pessoal lá de casa? Sou eu? Vá lá. Há alguns sinceros, os outros são os mentirosos. Porque eu sei que vocês fazem a mesma coisa. Nós vimos danados com tudo e mais alguma coisa. Às vezes até porcariazinhas de nada. E chegamos a casa, quem apanha é quem está à frente. E às vezes apanham assim uma Catarina que diz assim, eu não tenho culpa disso. Eu digo, desculpa, filha, não tens não. Se há alguém que não tem filtros é a Catarina. E se eu vou mandar vir com ela por qualquer coisa que se passou com outra pessoa, ela diz, eu não tenho culpa disso. Mas nem todos temos um filtro, quer dizer, um sem filtro lá em casa, como eu tenho. Portanto, tenha cuidado. Porque você, às vezes, por causa de ter sido magoado, você pode magoar todos os outros que estão à sua volta. E os outros que estão à sua volta não merecem. Nem precisam. Você também não. Siga em frente. Não há maior ofensa do que aquela que fizeram com Jesus. E Jesus perdoou. Você pode perdoar. Eu farto-me falar nisso e continuo-se a ver casos disso. Às vezes por causa de meio metro de terra, por causa de um portão, de um acesso, de um poço, de não sei o quê, prega-se 2 baladas, mata-se a pessoa, fica-se ofendido com a família inteira. Epá, que é isso? São coisas. O que nos interessa aqui são pessoas. As pessoas é que são importantes. As pessoas. E nós temos que estar... Eu não estou a dizer, nós temos que estar todos felizes e alegres com pessoas. Eu posso discordar das pessoas, mas não ter nada contra eles. Eles podem ver as coisas diferente de mim. Olha, pessoas mais diferentes do que eu e o Luís, eu conheço poucas. Eu e o Luís somos completamente diferentes um do outro. Nós temos opiniões muito diferentes acerca de muita coisa. Eu estava feito ao bife. Isto é uma expressão, desculpem. Eu estava assim um bocado tramada. Se eu fosse discutir com o Luís sempre que eu discordo dele. Ou se eu me fosse sentir ofendida por ele não pensar da maneira que eu penso. Ou da maneira, ou ao contrário. Nós íamos estar muito mal se toda a gente não pensasse como nós ficássemos ofendidos. Se toda a gente que age mal para connosco e nós ficássemos ofendidos. Se toda a gente não fosse como nós, ainda bem que toda a gente não gosta da mesma cor. Senão a vida ia ser muito monótona, não é? Muito rotineira. A gente saía, via tudo vestido de amarelo, imaginem. E as casas todas pintadas de amarelo, e os carros todos amarelos. Era assim. Ainda bem que há diferenças, ainda bem que nós somos todos diferentes uns dos outros, ainda bem que nós temos personalidades diferentes, mas ainda assim nós podemos perdoar. E Jesus perdoou. Efésios 4:32. Efésios 4:32 diz, antes sede uns para com os outros, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros. Sabe que o perdão tem muito a ver também, às vezes, com julgamentos que nós fazemos acerca das pessoas. Tenham cuidado, irmãos, com os julgamentos que nós fazemos. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, nós fomos chamados para amar pessoas. Nós fomos chamados para perdoar, nós fomos chamados para servir. É tão mau e é tão triste quando nós julgamos os outros pela maneira de falar, julgamos os outros pela roupa que vestem, julgamos os outros pelos sítios onde vão. Nós julgamos toda a gente e depois não queremos ser julgados. A falta de perdão muitas vezes vem por aí. Nós não devemos julgar para também não sermos julgados. Nós devemos ser misericordiosos uns para com os outros. Nós devemos amar os outros como Deus nos amou a nós, como Jesus morreu por nós, seguindo o seu exemplo. Ser misericordiosos. Não entrar em falsos julgamentos. E às vezes os falsos julgamentos são feitos, às vezes até por falta de sabedoria,
na maneira como nós expomos as coisas, porque às vezes estamos a falar de coisas que nós não sabemos totalmente e depois surgem logo conversas e coisas que não devem existir. Mas isto não acontece nesta igreja, acontece noutras. Mas, por exemplo, ainda há pouco tempo, eu sei que andou para aí o rumor que eu estava mesmo com os pés para a cova, coitadinha de mim, estava mesmo mal. Mas eu não estou com os pés para a cova. Eu não sei onde é que foram buscar essa ideia, mas eu não estou. Mas eu soube que esse boato andou por aí. Percebe? E eu fico assim, o que é que se passou aqui? E depois as conversas vão passando e depois as pessoas começam a julgar. Eu realmente já vi. Ela está muito amarela. Amarela. Aquela pessoa não vem à igreja há 2 semanas. Eu logo vi, está desviada. Olha, sabe onde é que eu vi? Na Senhora da Piedade. Isto não acontece aqui, pois não? Não, nós aqui não julgamos ninguém. Por amor de Deus, irmão, você veja lá bem o que é que anda a fazer. Viva aquilo que você fala. E se não tiver certezas, não falo. Eu nunca vi Jesus falar baseado em boatos. Nem nunca ouvi Jesus falar baseado em o diz que disse. Quando alguém ia ter com Jesus com um problema, Jesus resolvia ou não andava primeiro a questionar 50 pessoas sobre o problema em si. Jesus, a multidão tem fome. Tem fome, são os mal governados. A gente dá-lhes dinheiro, eles não compram comida. Isso é que eles são. Vão à Segurança Social. Vão. Os discípulos foram ter com Jesus e disseram: Senhor, a multidão está cheia de fome. E Jesus disse: então tenho-lhe de comer. Jesus julgou alguém? Eles vieram para aqui e já sabiam que tinham que trazer lanches. Jesus disse aos discípulos: olha, deem-lhe vocês de comer. E eles ficaram. Isto é como os irmãos às vezes vêm ter connosco: pastor, ora por mim, ora tu. E depois os irmãos não gostam. Mas, sabe, tem que ser assim, porque se nós não mandamos os nossos filhos fazer coisas que eles são capazes de fazer sozinhos, eles nunca vão aprender. Desculpem. Jesus disse aos discípulos: têm fome os outros? Vocês estão a ver aí o pessoal todo com fome. Estamos a ver o pessoal com fome. Então deem-lhe vós de comer. O que é que os discípulos fizeram? André apareceu lá. Olha, está aqui um puto que tem 5 pães e 2 peixes. Um menino. Está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E começaram os outros discípulos: olha, grande coisa, tu também arranjas cada solução. Este André sempre foi um sonhador. 5 pães e 2 peixes. Já viste quantos é que são na multidão? Mas André fez alguma coisa. E sabe, nós às vezes não fazemos coisas porque nós queremos sempre coisas em grande. Nós temos 500 famílias para dar de comer. Mas eu não posso dar de comer a 500 famílias. Portanto, também não dou uma. Pois. Irmãos, tragam leite. Mas eu não posso trazer 6 litros de leite. Portanto, também não levo um. Olha, eu tenho 2 ovelhas. Por amor de Deus, não peçam isso. Irmãos, a multidão tem fome. Deem-lhe vocês de comer. Agarre você o que é que tem nas suas mãos. Comece a fazer coisas. Não julgue. Haja. Sabe que é muito diferente. Agora, esta polémica toda por causa dos pobres, coitados, que andam a fugir da África para a Europa. E a maior parte dos países dizem: pronto, nós não podemos ajudar não sei quantas mil pessoas, portanto não ajudamos nenhuma. Lavamos as mãos e eles que morram por aí. Sabe? E nós criticamos esses países. Mas sabe, nós fazemos a mesma coisa em pequena escala. Irmãos, nós precisamos de ajuda. Mas eu não posso ajudar 10. Ajuda 1. Não julgue. Jesus não julgou, pois não. Eu acho uma tristeza quando nós falamos de necessidades e as pessoas nos falam da vida que as pessoas deviam levar e não levam. Porque às vezes quando nós falamos dos outros é porque não queremos que falem de nós. Mazinha que eu sou. Mas é verdade, e sabe que Jesus não fazia isso. E eu cada vez olho mais para Jesus como um Jesus de amor, um Jesus de misericórdia. Um Jesus que apesar, pronto, está bem, eles não trouxeram lanche, eles são os desgovernados, eles isto e aquilo. Deem-lhe de comer, eles precisam de comer, deem-lhe de comer. Jesus não julgou, Jesus amou, Jesus serviu e nós não podemos ser diferentes dele porque nós devemos querer seguir o seu exemplo. Jesus amou, Jesus amou. O amor de Deus trouxe Jesus à terra. E o que Jesus fez
significa amar os outros. 1 de João capítulo 3 e versículo 16. Não é João 3,16, é 1 João 3,16. Primeiro João 3,16 diz: conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ah, quais irmãos? Os meus irmãos? Não, os irmãos. Todos. Jesus teve um grande amor por nós. Jesus deixou tudo aquilo que era bom para vir ter connosco, para se fazer um ser humano como nós e para passar na pele aquilo que nós passamos, para nós não lhe podermos dizer: Jesus, tu não sabes o que é que eu estou a passar, nunca cá tiveste. Não, ele esteve cá. Ele passou por tudo aquilo que um ser humano poderia passar e Jesus mesmo assim venceu. O que é que Jesus faria no teu lugar? Sabe, nos Estados Unidos eles publicaram um livro já no século passado, 1800 e qualquer coisa, um livro que se chamava Andar nos Passos de Jesus, Walking the Steps ou qualquer coisa. Andar nos Passos de Jesus. E quando esse livro saiu, ele teve tanta saída e as pessoas compraram tanto esse livro que eles até fizeram um género de umas braceletes a dizer o que Jesus faria no meu lugar. E sabe, as pessoas compravam aquilo e podiam usar para durante o dia olharem. Quando davam quando enfrentavam uma situação difícil, as pessoas olhavam para aquela bracelete e iam entender o que é que Jesus faria no meu lugar. Porque fazia-as pensar: como é que eu vou agir diante desta dificuldade? Como é que eu vou agir diante desta contrariedade? Como é que eu vou agir diante desta pessoa que é difícil? As pessoas olhavam para lá: o que é que Jesus fazia no meu lugar? Talvez fosse tempo de nós arranjarmos também uma coisa dessas e dizer: o que é que Jesus faria no meu lugar? Foram 6 coisas que eu falei. Vocês lembram-se? Primeira. Não se lembram? Vou pregar outra vez. A primeira. Jesus foi obediente. Jesus foi obediente em tudo. Como criança, como homem, em tudo Jesus foi obediente. E nós devemos ser obedientes como Ele. Jesus estudou a palavra. Nós não podemos falar da palavra que desconhecemos. Nós devemos estudar a palavra, porque se Jesus estudou, nós que sabemos menos, temos que estudar mais. Jesus orou, e orar significa falar com o Pai, não significa repetir rezas, não significa uma coisa chata, significa uma boa conversa com um amigo. Jesus serviu, e nós somos chamados para servir os outros. Jesus em tudo é elevado na nossa vida, no serviço também. Quando nós servimos os outros, Jesus é elevado na nossa vida. Jesus perdoou. E se Jesus perdoou, não venham com coisas, porque não há nada na sua vida que você não possa perdoar. Você pode é não querer perdoar, que é diferente, mas você pode perdoar, porque Jesus perdoou. E em último lugar, Jesus amou. E nós devemos amar uns aos outros, e nós pregamos isto dia após dia após dia. Nós devemos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. E amar significa, independentemente daquilo que a pessoa é, independentemente de qualquer julgamento, nós devemos amar. Nós queremos servir Jesus, nós queremos seguir Jesus como nosso exemplo. Não, só eu a quero. Muito obrigada pela vossa participação. Ninguém quer seguir Jesus como exemplo. Mas não é fácil, sabe? Isto de ser cristão tem muito que se lhe diga. Vocês pensavam que era só vir ao culto ao domingo? Enganaram-se. Servir Jesus, seguir Jesus, é uma história muito completa. E um dia deste eu conto-vos a história da minha vida, para vocês verem como é que é servir Jesus. No bom, no mau, isto é como um casamento. Para o melhor ou para o pior, e nós dizemos para o melhor. Na saúde e na doença, na saúde. Na riqueza ou na pobreza, na riqueza. Com Jesus é assim, Jesus está connosco em todas as alturas da nossa vida, nas melhores, nas piores, nas alturas em que temos de tomar decisões, nas alturas em que enfrentamos pessoas muito antipáticas, nas alturas em que nós enfrentamos um emprego que não é aquilo que nós queremos, na altura em que parece que tudo calha mal, avaria tudo, avaria o carro, avaria a casa, avariamos nós, tudo avaria. Mas Jesus está sempre connosco, em cada momento, e é Ele que nos dá força para continuar.